Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Dessa vez falaremos sobre as empresas na visão sistêmica, constelações organizacionais, muitas pessoas entrando. Olá, Elis, boa noite. Elaine também, boa noite. Muito bom ter vocês aqui na nossa live de terça-noite. Estamos aqui aguardando a Flávia, que acabou de chegar. Bem-vinda, Flávia. Olá, Alzenir, que bom ter você aqui também. Olá, Flávia. Boa Boa noite. noite, boa noite. Uma honra estar aqui com você, viu, Jardel? Igualmente, viu, Flávia? Nesta Então tá noite de bom? terça-feira. Tá ótimo. Que bom, Tá ótimo, estamos te vendo bem. que bom. Nosso público maravilhoso já está entrando. Muitas pessoas interessadas por esse tema, né, Flávia? Tem um tema polêmico, né, Jardel? E o momento é um É, momento propício para a gente falar sobre isso, né? com certeza. Eu queria dar as boas-vindas a você, viu, Flávia? Estou muito honrado com a sua presença e dizer que eu honro também seus pais, seus avós, sua família por terem proporcionado que você chegasse até aqui, né? Nós, sistêmico, sempre honramos. Com E eu certeza. queria que você se apresentasse para o público e falasse um pouco de você, Flávia. Então, primeiramente, também honro a sua vida, honro seus ancestrais, honro a Bert Helling, né? Por essa ferramenta tão incrível que é tão útil para nós aqui, juristas, né, advogados, aqui do outro lado, né, do litígio. E a minha história é o seguinte, Jardel, eu sou advogada há quase 30 anos e eu trabalho com direito empresarial. Sou professora universitária também de direito empresarial e desde estagiária, né, que eu trabalho com falência e recuperação judicial. E certa feita, né, eu já tinha meu escritório e eu percebi os advogados fazendo um bolão para saber quanto tempo depois da falência que o casal iria se separar. E eu fiquei tão indignada com aquela história que eu falei assim, gente, a advocacia não serve para isso, para destruir, né, para a gente assistir o desfecho de um encerramento de uma atividade empresarial e depois assistir, né, a consequência de uma separação, de um divórcio, briga, filha, aquela confusão, todo aquele emaranhado e depois o adoecimento. A maioria dos nossos empresários adoecem, ou um câncer, ou uma doença séria, ou uma doença psicossomática, enfim. E eu fiquei percebendo aqueles sintomas, né, aquele desenrolar. Foi quando eu conheci as constelações familiares. A primeira constelação que eu fiz foi com um professor aqui de Belo Horizonte, que é o professor Hércules. Ele é da UAB aqui de Minas também, muito querido. E eu fiquei muito impressionada com a precisão. Eu constelei, minha filha constelou. Eu fiquei muito impressionada com a precisão e o alcance que uma constelação familiar pode alcançar, né? Pode chegar. Nunca mais, depois daquela constelação, eu fui a mesma pessoa. Primeiro eu questionei bastante, falei, nossa, que negócio estranho. Fui questionar o meu avô. O meu avô perdeu as terras, a fazenda que ele tinha para Getúlio Vargas, à época. Ele pediu um financiamento para a lavoura, eu acho, e Getúlio mandou queimar o café, né? E ele perdeu aquela safra toda e ele veio a falir. E o desenrolar disso na minha família é algo assim, sincrônico, muito realmente emaranhado, né? E aí eu fui percebendo, as minhas fichas foram caindo, né? Que todos os meus tios, todos os homens da família seguiram o destino do meu avô. E quando me deparei com isso, eu pude passar por um processo de cura, né? Da minha família, né? Das questões as quais eu fui buscar ali na constelação. E foi aí que eu fiz o meu curso de constelação familiar. E eu passei a ter um outro olhar, né? Tanto para o litígio quanto para esses emaranhados.
E hoje, né, a gente é capaz de auxiliar também os nossos clientes, né, as pessoas que nos buscam também com as constelações familiares e chegar na causa da falência, na causa, né, da bancarrota, por que as pessoas seguem esse destino, né? E tem sido algo assim revolucionário. Hoje eu tenho um instituto, né, sistêmico com meu marido, que é o Era Sistêmica, e nós temos cursos de constelação familiar e temos médicos, temos dentistas, advogados estudando conosco, né, e pessoas assim buscando realmente uma resposta para questões que parecem ser tão óbvias, né, Jardel? Tão óbvias. Muitas vezes as questões estão na nossa frente, a gente não consegue trazer isso, né, para o nosso dia a dia e compreender que muitos destinos os quais nós compramos como verdade poderiam ser, a gente poderia buscar uma outra direção, né, acolhendo tudo que os nossos ancestrais, aceitando, né, tudo que eles fizeram por nós, todos os caminhos que eles percorreram para que nós estivéssemos aqui hoje e honrando a eles com o nosso sucesso, com a nossa força, né, com a nossa ressignificado, né, das nossas vidas. Isso sim, né, Jardel, isso é muito satisfatório. E posso dizer hoje que eu vivo a melhor época da minha vida. As constelações familiares me trouxeram um quadro em branco e eu pude ressignificar muitas questões, muitos emaranhamentos. Eu sou divorciada, hoje eu estou casada novamente, né, com o Cléber Brandão. Tenho uma filha, o Cléber tem 2 filhos. E a gente leva isso tudo tranquilamente, a gente sabe lidar com essas questões, né? Meus filhos, seus filhos, a ordem, o respeito, né? Nós temos uma empresa hoje, eu e Cléber, né? Então a gente sabe respeitar, né, as opiniões, as decisões, a gente compreende, né, a filosofia da empresa, a força de um fundador, né? A questão é como a empresa serve, né? A empresa está aqui a serviço, então a gente tem podido auxiliar muitas pessoas também a ressignificarem seus empreendimentos, seus negócios, sua profissão, porque a profissão é algo muito importante, né, Jardel? As pessoas precisam estar satisfeitas no que elas fazem, porque é uma forma da gente lidar com o sucesso, né? E poder olhar para isso de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais saudável. Não tem preço. Eu sou muito grata a Bert Helling, sou muito grata a toda essa trajetória, né? E hoje estou aqui a serviço, né, para trazer para o judiciário, para trazer, né, para as empresas essa visão, né, de que todo mundo precisa ter senso de dono, as pessoas precisam ter amor pela empresa, né? Elas precisam compreender a filosofia da empresa. Eu tive também a felicidade de ser coordenadora jurídica de um shopping center aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas. E eu acho que eu já tinha essa visão sistêmica em mim, porque eu falava que tinha que distribuir lucro para todo mundo. E que eu queria ver todo mundo satisfeito. Não durei muito tempo no cargo, por isso que eu já tinha... Saiu rapidinho, né, Flávia? Porque o empresário que não tem essa visão, ele não consegue sustentar um grupo sistêmico trabalhando com ele, um grupo de pessoas satisfeitas trabalhando com ele. Eu acho que hoje em dia isso tá sendo muito difundido, as pessoas têm buscado a compreensão desses processos. Acho que a pandemia trouxe essas verdades para todo mundo, né? Um ressignificado de suas vidas profissionais, de suas vidas, né? Relativizar o conceito de sucesso, né? De quem veio antes. Então, acho que tem sido um momento muito propício para nós, consteladores, né? Olharmos para isso com certeza, de uma forma muito mais carinhosa, né? Flávia, a gente está aqui já quase chegando a 100 pessoas, então eu queria dar as boas-vindas a todos vocês. Essa é a Flávia, para quem está entrando agora, pessoal, olha como ela é a pessoa certa para estar aqui hoje. Ela é advogada, especialista em falência e recuperação empresarial, certo? Ela tem a falência na família dela e ela curou isso, e não só é advogada, como consteladora familiar, ou seja, é a visão sistêmica aplicada na prática mesmo. Na né, prática, na prática. E para a gente começar, né, para as pessoas que estão aqui, que não são tão acostumadas, né, com essa visão sistêmica, eu acredito que 2 conceitos são importantes, né, Flávia? Primeiro, o que você já falou, né, que todas as empresas estão a serviço da vida.
se não estivesse, ela já não existiria mais, né? A empresa, se ela não tem essa força de estar a propósito da vida, ela não vai para frente, né? Ela não existe. Então, para ela chegar a ser uma empresa, chegar a ter funcionários, rodar, né, anos e anos, ela está a serviço da vida. E um outro conceito importante é que as empresas, na visão sistêmica, elas são organismos vivos, né? Elas nascem, Tem uma alma, né? Tem crescem, uma alma. têm uma alma, elas adoecem e elas morrem, né, Flávia? Sim. Então, acho que você poderia comentar um pouco disso, né? E as pessoas geralmente não têm essa noção, né, Flávia? Acho que a empresa só abre lá o CNPJ e começa a abrir a conta no banco, mas é muito mais que isso, né, Flávia? Podemos dizer que é uma personificação, né? Juridicamente falando, o CNPJ é uma outra pessoa, né? Não se confunde com sócios e tem uma proteção legal, o que é a empresa, o que é a figura dos sócios. Mas a empresa, gente, ela, é exatamente o que o Jardel falou, ela tem uma alma. A empresa sabe quando as questões estão caminhando bem, quando as questões não estão caminhando bem. E eu trabalho muito com a empresa familiar, Jardel. E a gente consegue verificar isso de uma maneira assim muito muito sincrônica também, né? Que a empresa, né, nasce com o avô, aí ela perdura com o pai e ela morre com os netos. A Isso. importância, né? A gente tem um conceito aqui muito grande, né? Que herança, bênção ou maldição, né? Então a importância de você se sentir útil numa empresa, de você servir a essa empresa. Não tem problema nenhum uma empresa familiar, você herdar uma empresa da sua família, você trabalhar na empresa da sua família. O que leva à bancarrota, à falência das empresas, é essa noção, né, de que o meu avô construiu e eu estou aqui só porque eu estou obrigada a estar aqui, porque eu estou sucedendo essa empresa sem a minha vontade. É a sua alma a serviço daquela empresa e você compreender a filosofia do seu avô, por que ele, né, por que ele instituiu aquela organização, o que ele queria com aquilo, onde ele queria chegar com aquilo, né? E ser um colaborador também, né? Suceder isso de corpo e alma, a serviço daquela organização que está ali, que tem pessoas que vivem daquilo, tem pessoas que passam uma vida inteira ali à disposição. Você sabe, Jardel, que eu fiz uma pesquisa das empresas que faliram conosco, né? Das muitas falências que a gente precisou impetrar, a maioria dos sócios mal conheciam seus empregados, mal sabiam do histórico dele, de onde eles vieram, né? Quantos filhos eles tinham, se a pessoa tinha alguma questão familiar, tinha algum problema familiar, entende? Então, assim, essa humanização, né? A gente fala que é uma horizontalidade na empresa, né? E quando isso acontece, a gente trata as pessoas de uma forma humana, a gente se preocupa com os nossos funcionários, porque não sei se vocês sabem, né? Existe uma hierarquia. Primeiro vem o seu capital humano, depois vem as vendas, depois vem o lucro, entende? E muitas pessoas, elas constituem uma empresa pensando no lucro. Não, você tem que pensar o tipo de transformação que você está gerando com o seu produto, com o seu serviço. Se o seu produto ou o seu serviço é sustentável para a humanidade. Entende? Se a filosofia do fundador, quando ele sonhou em construir aquela empresa, se ela está sendo respeitada, se as pessoas conhecem o porquê uma empresa nasce, entende? Então, a gente tem podido fazer também um trabalho, né, de consultoria nas empresas. Eu tenho uma aluna que é professora aqui da PUC, né? E ela trabalha também, né, com consultoria empresarial, e a gente tem feito muita constelação organizacional. Olha, Jardel, a gente constela lançamento de produto, briga de sócio, às vezes nome de produto, às vezes a compra de uma máquina. Essa semana a gente constelou um executivo de uma empresa aqui, no interior de Minas, que ele passou a assumir agora um cargo de CEO, né, de TI na empresa. Como é que vai ser a postura dele com os... A gente constela sucessão empresarial. Uma empresa, outra empresa, que nasce outra empresa. Como é que fica a alma dessa terceira empresa? É metade pai, metade mãe, que se unifica e que nasce uma outra empresa, entende? Então é muito legal e a gente tem percebido que o RH das empresas estão muito abertos para isso, que os próprios... Cada vez mais, né, Flávia? Cada vez mais está aberto. Cada vez mais as pessoas sabem o que é constelação familiar, né?
E é importante a gente mencionar, tá, pessoal? Tudo que a Flávia está falando aqui se aplica tanto à empresa, o mercadinho do bairro, né? A banquinha de revista, mas também a impérios. Então, assim, impérios multibilionários, né? Acabam em 3 gerações, não é, Flávia? Sim, sim, A impressionante. queda, a queda geralmente é muito rápida, né? Sim. E até mesmo nas sociedades anônimas, sabe? A gente tem percebido que as SAs, né, que são as empresas, né, que não têm a figura do sócio, né, muito bem personalizada, mas uma busca de uma humanização muito grande, né, de trazer uma marca mais próxima das pessoas, de colocar a figura do, né, do fundador da empresa também. A gente vê isso nas mídias, no marketing. Então a gente tem percebido assim. E a pandemia foi algo assim, um salto quântico, podemos dizer, né? Como que trouxe essa visão, né, para dentro das empresas, né, de trabalhar, né, essa personificação, esses valores, né, o que que você está entregando, né, qual é o seu objetivo por trás disso e principalmente a sustentabilidade nessas relações. Então, assim, eu posso dizer que hoje a gente consegue, né, eu falo assim, gente, a gente recupera a empresa, nós temos que recuperar o dono da empresa. Porque a empresa é feita de pessoas. Né? A empresa não é só feita de lucro, lucro é uma consequência. Foi o que o Jardel falou. Se você tem um pequeno negócio, um pequeno empreendimento, se você é constelador, se você é terapeuta, estou vendo muitos terapeutas aqui, você tem uma empresa, porque empresa, pessoal, na visão jurídica, empresa é a atividade. Entende? A empresa, ela é uma atividade mercantil, né, que busca o lucro, mas antes disso, tem a sua satisfação no seu trabalho, o seu contentamento no que você está fazendo, né, a sua entrega e a empresa, aquilo que o Jardel disse, essa personificação, ela sabe. Quando você está falando da sua alma, quando você está ali na sua verdade. Quando ela percebe isso, que existe um equilíbrio nessa troca, que aqui também tem, né, as 3 leis sistêmicas, né? Hierarquia, né? Equilíbrio, né? E personificação, né? Entrega. Quando ela percebe isso, quando ela sente, né, que existe esse respeito, né, esse pertencimento e que todos eles estão sendo respeitados, aí o progresso é fato, né? É E fato. o contrário também, né? Então, Sim, quando de repente assume uma nova direção em que os valores mudam, em que começa a se ter como objetivo mais o lucro do que a entrega, aí tudo começa a desandar, né, Flávio? E aí, assim, é acidente de trabalho, é processo trabalhista, as empresas, as máquinas quebram, tudo que pode dar errado dá, né? Por quê? sim, Porque a empresa, como a gente está falando, ela é um organismo vivo e ela começa a dar sinais. Assim como o nosso corpo adoece, nos dando sinais de que existe algo que precisa ser visto, a empresa também começa a adoecer para dar sinais aos donos de que tem algo errado. E geralmente ela adoece como? Ela no dinheiro, né? A primeira coisa, né, Flávio? Começa sim, sim, o dinheiro começa a ir embora, porque dinheiro sim. não gosta de injustiça, né, Flávia? Sim. Sim, o dinheiro é energia, o dinheiro também tem alma, né? Então, eu tô vendo aqui a Ida, né? A Ida Souza falando assim, o difícil é fazer os sócios entenderem. Então, o que a gente tem percebido é o seguinte, depois que os sócios já tentaram de tudo, já fizeram de tudo, e ainda assim, eles não conseguem manter um equilíbrio econômico e financeiro na empresa, a gente percebe que eles estão abertos, né, para os consteladores que estão aí, eles já estão abertos a buscarem algo novo. E aí que as constelações organizacionais estão entrando no mercado, entrando nas empresas de uma forma assim muito coerente, né? Assim, muito decisiva, né? E trazendo grandes resultados. Né? A gestão está dizendo aqui, gestão Rogério, segundo estatísticas, o mundo todo é uma troca de geração. Familiares chegam na mão de geração. A gente tem um dado aqui, sabe, Jardel, do Sebrae, dizendo que 95% das empresas, e a empresa, quando a gente fala empresa, é qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empreendimento, que abre um CNPJ, né, seja, né, no civil, no cartório civil, ou seja, né, numa sociedade, ou então até mesmo como advogados, né, na OAB, qualquer tipo de constituição de sociedade, eles fecham em menos de um ano.
Olha só, pessoal, As empresas não conseguem. 95%. Então, assim, a cada 100, né, 95 não chega a um ano. Isso Não é chega a um muito ano. grande. E por quê? Pela sua experiência, Flávio, o que as pessoas mais erram? Eu acho que essa desconexão dos seus valores, né, e no que elas estão entregando. As pessoas se desconectam de uma tal forma que elas buscam só o lucro. E quando elas fazem isso que você falou, é como se isso não se sustenta uma atividade mercantil. Né? Seja ela civil, seja ela na ajuda comercial, seja ela nos conselhos, né, profissionais. Se você não tiver muito bem resolvido com seus emaranhamentos, não souber a sua missão, não tiver a força, a sua ancestralidade na profissão a qual você está exercendo, possivelmente você vai ter emaranhamento também na sua vida profissional e no seu negócio. Então, a pesquisa que nós fizemos, né, junto ao Sebrae aqui de Minas, a gente buscou isso, fizemos essa pesquisa junto, né, de persona, de avatar, fizemos esse apanhado junto, a gente percebeu que as pessoas, quando a gente perguntava assim, qual é o seu branding, qual é a sua filosofia empresarial, eles não sabiam Não dizer, sabe, né? não Sabe. sabem os valores pelo qual ele está trabalhando, trabalha por trabalhar, entende? E aí que vem essa desconexão, e aí a pessoa entra na dor, no sofrimento. E ela não consegue fazer disso, sabe aquela razão de viver? Você acorda uma segunda-feira e fala assim: uau, que nós temos de maravilhoso hoje para entregar, para servir. É esse o viés que eu acho que os grandes líderes, os grandes empresários têm em comum, entende? Eles têm brilho nos olhos. Eles gostam Sim. do que eles fazem. Eles fazem com amor. Eles entregam algo de valor. Então, Pessoal, então, para quem chegou agora, essa é a Flávia. Ela é advogada consteladora especialista em falências e recuperações de empresas. Olha que fantástico tê-la aqui hoje. Daqui a pouquinho eu vou abrir para dúvidas, tá, pessoal? Então, quem tiver pode mandar para mim aqui as dúvidas que eu vou organizando, tá? Flávio, eu queria que você falasse um pouco sobre morte, né? Quando existe morte na empresa, acidentes de trabalho, né? A gente entende que essa energia, esse fato, essa questão, né, ela pode, de alguma maneira, implicar, né, em consequências para a empresa. Para eu, os empresários que nos sim, assistem, né, assim, o que fazer em casos assim? eu tenho trabalhado com uma executiva aqui de Belo Horizonte e ela é fundadora de uma empresa junto com o pai. E os dois, o dinheiro era do pai, isso é muito importante também, tá, gente? De onde veio o dinheiro, né? Quem integralizou o capital social. E fizemos uma constelação organizacional, porque a mãe adoeceu e morreu, e logo após o pai também faleceu, e o pai é um do fundador da empresa. E foi muito interessante a constelação organizacional dela, porque o pai olhava, a empresa olhava para a morte o tempo todo. E ela estava com uma grande dificuldade. São duas empresas, uma estava indo, estava estável, mas tinha uma que estava com muitas questões organizacionais, muitas questões financeiras. E quando a gente percebeu que essa empresa olhava para a morte, né, e nós fizemos uma constelação onde a gente reconhecia a figura do fundador, os valores do fundador, né, e todo mundo pôde, né, assim, a gente pôde ressaltar bastante isso, né, que é uma empresa de qualidade, sabe, trabalha com a Inmetro, né, trabalha, né, com a BNT, então ela faz regulamentação de normas, né, ela faz a qualificação de celular, de equipamentos eletrônicos, então é uma empresa muito sólida, sabe? Eles têm assim, uma grande repercussão no cenário nacional, mas enquanto não trouxe o pai, o fundador, para que todos os funcionários, todos os colaboradores e também os fornecedores olhassem para ele e reverenciassem, né, a morte dele, aceitando o destino dele, né, da morte e Sim. qualificando-a como hoje a sócia, né, majoritária. A gente não conseguiu desenvolver a constelação e depois que que foi realizado, tem mais ou menos uns 2 meses que nós fizemos essa constelação, o perfil da empresa hoje completamente diferente. Ela já teve 2 propostas de sócios internacionais e fizeram uma joint venture agora com ela e deu um boom na empresa, que ela está com outro cenário completamente diferente. Então, nesse quesito, né, quando há uma morte, e dependendo da posição, né, da empresa, se vai haver uma sucessão empresarial ou não, é preciso que a gente olhe para o fundador
De preferência que a gente reverencie, que a gente honre esse fundador. Eu sugeri a ela que colocasse foto do pai dela na sala de reunião, no hall de entrada da empresa, para que as pessoas sentissem a presença dele ali, né? E principalmente para que a empresa pudesse fazer essa homenagem. E mudou, e foi magnífico, porque depois disso ela, trouxe uma grande ascensão. E a questão trabalhista que você falou, né? A questão trabalhista também, ela está muito ligada, né, aos turnover, né, as ações impetradas trabalhistas, está muito ligado também, muita questão, né, de desonra aos próprios colaboradores. Muitas vezes, onde nós constelamos, a gente percebeu na ancestralidade dos sócios, dos diretores, dos fundadores, histórias de escravidão. Então, muita ação trabalhista significa dizer que alguém da família, algum ancestral, está trazendo memórias ali, está compartilhando memórias de escravidão. Então, uma vez a gente também pôde apoiar uma empresa que funcionário não parava, nenhum tipo de gestor, funcionários não conseguiam ficar na empresa, até que a gente pôde olhar para um bisavô que tinha escravos, muitos escravos, e a gente trouxe os escravos, nós trouxemos o bisavô, fizemos uma recomposição, né, honramos os escravos, e a empresa acalmou, ficou mais estável. Então, assim, o Jardel, a vida como ela é. A Então, vida pessoal, como ela é. Sim, não sei se vocês captaram a profundidade do que a Flávia disse agora, tá? Ó, processos trabalhistas, tá? Como efeito de escravidão. Então, esses processos, sistemicamente, eram descendentes de escravos requerendo pagamento para descendentes de brancos, né? E assim, isso é muito comum, né? Questões de prosperidade muitas vezes estão ligadas à escravidão. A Flávia comentou sobre morte do chefe, né? Do diretor. Flávia, sobre morte dos funcionários mesmo, né? Quando o funcionário morre, também deve ser honrado, certo? Sim, principalmente quando morre a serviço da empresa. Se não houver uma indenização justa, se não houver uma honra à família daquela pessoa que faleceu, a empresa não suporta e com certeza a falência está por vir. Então, muitas empresas também que faliram conosco, a gente pôde perceber que havia acidente de trabalho, que não foram indenizados, havia muito assédio moral, assédio sexual na empresa, desrespeito aos funcionários. Gente, isso leva a empresa para o chão, não sustenta. Uma empresa não consegue sustentar se houver desrespeito. Foi aquilo que o Jardel falou, a empresa é um organismo vivo, ela tem alma, ela escuta tudo, ela sabe tudo que está acontecendo ali dentro. E se houver desrespeito às ordens, né, sistêmicas, ela não permanece viável, nem sustentável financeiramente. Olha, a Ione, ela tem uma pergunta interessante. Se é necessário abrir um CNPJ para a empresa nascer? Então, a empresa é atividade, né? A empresa é atividade mercantil, atividade empresarial. Um CNPJ, hoje, né? Você pode requerer o CNPJ independentemente de contrato social, tá? Você pode ter a inscrição desse contrato social, mas para você qualificar como pessoa jurídica, você tem que ter inscrição ou na junta comercial ou perante o cartório, né, de pessoa jurídica, tá? Dependendo da atividade empresarial que você vai estar realizando. Agora, se você é MEI, se você é um profissional liberal, né, e você quer ter uma pessoa jurídica, aí é menos burocrático, né, esse tipo, né, de aquisição de CNPJ. Mas é uma terceira pessoa jurídica e legalmente, tá? Porque tem muita gente que exerce atividade empresarial comercial sem uma legalização. Perante a lei, você precisa ter inscrição, né? Uma pessoa jurídica só nasce com a inscrição do registro público no cartório de pessoa jurídica ou na junta comercial ou nos conselhos. Por exemplo, não sei se o Jardel é inscrito no Conselho de Psicologia, eu sou inscrita também no Conselho da OAB, então eu tenho um escritório jurídico perante a OAB, então o meu CNPJ é constituído lá, tá? Tem muitas pessoas que exercem atividade mercantil sem esse tipo de legalização. E aí é uma questão contábil e fiscal, tá? Mas para estar legal. E outra coisa, empresa não gosta de confusão, não, tá, gente? Não pagar imposto de renda, né? Burlar o fisco, isso tudo também traz o quê? Traz indisposição.
Entende? Então, assim, Você sabe é que, bom. Flávia, eu estava numa reunião com a minha contadora ontem, tá? Inclusive, acho que ela vai assistir essa live, né? E eu falei, eu estava conversando com ela sobre as leis sistêmicas, né? E como que funciona e tal. E ela falou algo interessante. Ela falou, Jardel, pela minha experiência, é uma ilusão. O empresário, ele acha que está ganhando. Só que lá na frente, ele vai pagar, porque esse dinheiro ele vai ser movimentado e uma hora isso vai vir à tona. E às vezes paga até mais caro, né, Flávia? Sim. Então, uma pessoa que pergunta. É na hora de responder perguntas, Jardel, como é que você faz? Sim, Eu podemos fico querendo aprender responder. todo mundo. A Elaine, ela está perguntando assim, quando vamos abrir um negócio, como saber se estamos no rumo certo? Elaine, a primeira pergunta é, para que você quer abrir esse negócio? Essa é a pergunta. É a mesma pergunta para adoção, né, Flávia? Para que você quer adotar uma criança? Essa pergunta é uma pergunta chave, né? Então, se a resposta for, Elaine, para ganhar dinheiro, você já está no rumo errado. As empresas, as ideias, para ter força, elas devem estar a serviço da sociedade, a serviço da vida, a serviço de algo maior. E o que a Flávia falou agora há pouco, pessoal, 95% das empresas falem no primeiro ano. No primeiro ano. Então, grande parte das empresas é isso. A pessoa vê uma oportunidade de ganhar dinheiro, né, Flávia? Sim. Abre aquilo nas pressas, não tem uma missão forte ali, né? Não tem uma filosofia, não né? tem. Não tem uma missão, não tem um valor a ser entregue, né? Sim. E esse universo sistêmico, vamos dizer assim, né, Flávia? Não deu nem um ano. É. E vão ficando quais empresas, pessoal? Essas, as que estão a serviço de algo maior. Temos várias perguntas aqui. Você tinha visto alguma, Flávia, para responder? Não, eu vi uma pessoa perguntando assim, que eu não estou vendo o nome dela. E quando identificar sair do MEI para crescimento da empresa? Então, a questão legal tributária estabelece valores de rentabilidade, tá? Mas se você sentir, por exemplo, é igual as pessoas pensam assim, nossa, pagar imposto de renda é muito ruim. Não, gente, pagar imposto de renda é maravilhoso. Quer dizer que você Porque ganhou, só né? paga imposto de renda, ofere renda. Quem está oferindo Exatamente. renda, se você está oferindo renda, é maravilhoso. Então, pagar imposto fica leve. Então, veja bem, a minha empresa e do meu marido é uma empresa, né, que ela é limitada e ela tem, nós somos de regime tributário, nós pagamos imposto de 3 em 3 vezes, que nós somos, não somos optantes, né? A gente já escolheu ter um regime tributário com uma rentabilidade maior. Por quê? Porque a empresa gosta disso, entende? A empresa gosta de saber que ela está sendo valorizada, que ela está sendo respeitada, que você está confiando nela, entende? O MEI, a gente fica no MEI porque a gente tem dúvida do que a gente está entregando, do que a gente tem. Esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Estou falando aqui de uma visão sistêmica. Se você está começando a atividade empresarial agora, ok, tá? Se você, não sei que tipo de atividade que você exerce, mas se você almeja, você está muito afinado com a sua empresa e você almeja um crescimento, peça o seu contador para escolher um regime tributário de grandes empresas, ainda que você seja pequeno. Por quê? A empresa gosta de ser valorizada. Essa é boa, hein, gosta Flávia? de saber eu não conhecia. que você Sim. está olhando para ela com confiança. Ela existe. Ela tem um nome, ela tem uma alma. Você confia nela. Entende? Então, não vai pela questão de pagar menos tributo, entende? Pensa sempre no imposto de renda. Paga muito tributo, 27%, quem ofere muita renda. Então, valoriza a sua empresa. Sente, tá? Acho que é uma mulher, né? Márcia. Sente, Gostei. Márcia, se a sua empresa está requerendo a sua confiança e o seu crescimento. E aposte nela, tá? E aí sai do MEI e vem para o regime tributário que possa te dar... Outra coisa, viu, pessoal? É a energia, a fala que vocês têm perante pagar imposto. Sim. Se vocês pagam o imposto reclamando, tá? Sim. Isso é uma quebra de hierarquia, né? Vocês estão Sim. reclamando de algo maior. O imposto do município, do estado, do país, né? A gente é pequeno, né? Assim, o país é gigante. Então, assim, nós aqui estamos perante o Brasil, né? E aí você está maldizendo a pátria. É que a gente, né, Flávio? O Bert trabalhou muito mais com o conceito de pátria. Né? A gente, até pelo nosso histórico, nós fomos colônia. Então, assim, a gente não tem isso muito vivo dentro da gente. Agora, assim, pessoal, o que a Flávia falou agora é fundamental. Se vocês pagam imposto, que bom.
né? Porque se vocês não ganhassem dinheiro, não precisava nem declarar imposto de renda, né, Flávia? Não é? Sim. Né? E assim, o que a gente vê muito assim, empresário, assim, eu quero fazer um planejamento tributário. E o planejamento tributário significa dizer, eu quero burlar o fisco. E muitos saem, né, do regime tributário e vão para outros para que haja uma organização tributária, sendo que ele tem caixa para assumir, por exemplo, né, uma tributação maior. Gente, isso é falência na certa. Entende? A empresa não gosta disso, a empresa gosta que você a olhe com respeito, e que respeite, sim, os entes hierárquicos, a União, Estados, entes federados. Por Sim. quê? Porque quando a gente anda na lei, a gente está servindo, não importa o que as pessoas vão fazer com o destino dos tributos que você paga. O importante é você estar atento, né, a esse serviço para que a sua empresa fique satisfeita com você e que vocês possam, dentro do equilíbrio do dar e receber, almejar, né, estar a serviço, né, agregar valor para a vida de outras pessoas. Então, vamos imaginar, né? Nós aqui E, consteladores, né, Jardel? Flávia, sim, olha que interessante, tá, pessoal? O que a gente estuda, tá, na teoria sistêmica, nas constelações organizacionais, é que quando se sonega imposto, esse dinheiro ele fica com um peso. Então, vamos supor, a empresa sonegou lá 10 mil reais, por exemplo, né? Aí o dono fala assim, né, Flávia? Yes, 10 mil reais a mais na minha conta e tal. Não muito depois, acontece algo, por exemplo, a máquina lá da produção quebra. E quanto que fica o conserto? 10 mil reais. Né? É o Existe, preço do imposto. É o valor do imposto. existe um movimento Valor do... compensatório, pessoal. E a É, gente começa. Parece absurdo o que a gente está falando aqui, é, tá? Mas assim. É assim, não é, Flávio? é. Então, assim, a gente pensar nisso, gente, pensa, né? Como que você agiria se você estivesse no lugar da empresa? Não, mas a empresa não é uma pessoa jurídica inscrita no cartório. Não, gente, é um organismo vivo. Vivo. Eu tenho essa experiência das inúmeras falências que nós já impetramos. É um organismo vivo. E quando há um respeito entre os sócios, quando os sócios estão afinados, né, no servir, no que eles estão entregando, no valor que eles estão agregando, né? Pode vir um plano econômico, pode vir alguma coisa exógena, alguma coisa nesse momento de pandemia, que as pessoas conseguem se endireitar, conseguem se reorganizar e a empresa se sustenta, porque ela vai dar esse respaldo, porque é um respeito. Então, pense sempre com a cabeça de uma empresa. Como que a sua empresa gostaria de ser tratada? Como ela gostaria de ser respeitada, como se você estivesse no lugar dela. Entende? Então, Olha, assim, Flávia, a Rosane está com uma pergunta muito boa aqui sobre herdeiros que não querem. Então, chegou uma empresa de herança para alguém, mas a pessoa não quer. E aí, Flávio, o que faz? então, é isso, né? Herança, bênção ou maldição, né? A gente vê muito isso na área de sucessão. Eu, particularmente, não sou contra a herança, tá? Eu sou contra aquelas pessoas que ficam esperando a herança, Sim. esperando a morte do outro, Com a né? vida parada, né? Com a Na vida parada verdade, esperando a herança. a gente só pode falar em herança quando há morte, né? Do dono, do proprietário, de quem tem o domínio daquele bem, né? Daquela propriedade. Antes disso, não há herança de pessoa viva, gente. Não existe isso. Né? Herança é quando abre-se a sucessão com a morte. Ponto. E quem fica esperando a herança está esperando a morte. Só que ele se engana que não é a morte do pai, do avô, de quem ele está aguardando. É a sua própria morte. É a dele. É a sua morte, né? Enquanto uma pessoa que tem um ikigai, que tem uma razão de viver, que acorda com entrega, que acorda feliz, né? Que está ali na busca de seus valores, de suas missões. E quando ele faz isso, né? E a pergunta dela é se ele não quer essa herança, se ele não quer essa sucessão, não quer essa empresa, aí eu acho que é uma boa... Nós já fizemos muita constelação organizacional também nesse sentido, entende? Se ele não quer isso, então ter uma boa... primeiro, procurar saber se é alguma causa sistêmica, né? Se há por trás disso alguma coisa que está impedindo a ele de receber essa força, né? Receber toda essa construção que foi feita por algum ancestral dele. Excluído isso, né? Se não houver nenhuma causa sistêmica, nenhum emaranhamento nisso. E realmente porque o destino dele é diferente, né? Porque ele tem missão diferente, não tem problema nenhum, né? A pessoa conversar com os outros
descendentes, os outros sucessores, e entrar numa organização patrimonial em relação a isso, tá? Ou receber um valor relativo, né, àquela composição, tá? Isso é assim. Ô, Flávia, a Verônica está perguntando. Acho que é legal a pergunta da Verônica, porque assim, ela está perguntando assim: eu posso considerar uma empresa de família que não está no meu nome, e sim no nome dos irmãos? E eu acho que a gente pode ir além, viu, Flávia? Assim, quem tem o poder de constelar uma empresa? Então, é igual a pergunta na visão sistêmica familiar. Quem pertence a um sistema familiar? Todo mundo que tiver pertinência temática e receber interferência disso, tá? Então, veja bem. Você não trabalha na empresa, mas é a empresa dos seus irmãos. Se essa empresa do pai passou para os irmãos. Se você tiver pertinência temática, se isso estiver te atingindo de uma certa forma, você tem poder sim, você é legitimado a constelar, tá? Desde que entre no seu campo de ação e interfira em alguma coisa relativa à sua vida, né? A sua vida patrimonial, a sua vida afetiva, a sua vida emocional, tá? Se estiver interferindo na sua vida, na sua família secundária, você pode constelar. Agora, você também pode constelar em nome dos seus irmãos. Tem um emaranhamento ali, uma briga de sócio. É muito comum, sabe, o Jardel, acontecer assim. Às vezes, quem está à frente da empresa é o filho caçula, não é o filho mais velho. Então, tem hierarquia do sistema familiar e tem uma hierarquia na empresa. E muitas vezes isso é desrespeitado. Porque como é o irmão caçula quem fundou a empresa, o irmão mais velho não respeita. Aí é uma grande desordem. Né? Então, se existir isso, né, nessa situação fática, nesse case que você está me trazendo, então é possível sim constelar. Tá? Por quê? Uma coisa é hierarquia, né, no sistema familiar, outra coisa é hierarquia dentro da empresa. Quem chegou na empresa primeiro tem precedência, gente. Entende? E às vezes as pessoas não respeitam isso. Não, mas ele é irmão caçula, ele é irmão do meio, eu sou o mais velho. Qual foi a sua doação para essa empresa? O que você fez para essa empresa? O que você entregou nessa empresa? Então, eu também já vi assim, às vezes o caçula desrespeitando o mais velho porque ele é o fundador. Não, ele é seu irmão mais velho. Entende? Tem anarquia no sistema familiar a ele. Então, é uma relativização de direito compondo isso aí, né? Compondo esses vários interesses. Tanto dentro do sistema familiar quanto na empresa, tá? Então, assim, quem pode constelar? Todo mundo que pertence àquela família, se é uma empresa empresarial, e que tiver trazendo interferência para a sua vida. Você tem, sim, legitimidade para isso. Flávia, eu tenho uma complicada para você, tá? Essa vem de mim aqui. pela minha experiência aqui. Problemas, né? Então, assim, tem os sócios da empresa casados. Tá? Um dos sócios divorciou. Tá? E essa esposa, ela quer uma parte da empresa. O direito dela, né? E aí, como que fica esse enrosco, Flávia, pela sua experiência? Então, na visão sistêmica, respeita muito as leis civis, né? As leis empresariais, né? As leis trabalhistas. Aqui a gente anda na lei, tudo certinho, tá? Se ela tem, né? Aí tem que saber como é que está a questão da sucessão, né? Se há na previsão de contrato social uma possibilidade, né, de sucessão, e aí alguém me perguntou sobre a Eireli, né? Se eu devo ficar com a Eireli ou não. Depende, é uma empresa, tem quantos sócios, qual que é o capital social de cada um, quanto que essa esposa receberia, tá? Então, veja bem, se há previsão no contrato social de sucessão, e aí é um caso de sucessão, porque né, aí não é morte, é uma separação. Então, o que tem que ser feito? A gente tem que fazer essa transição e essa inserção dessa pessoa na empresa. Tem muitas empresas que prevêem o seguinte, sabe, Jardel? Que há motivos de justa causa. Se essa pessoa que está sucedendo, ela não estiver interagindo com os valores da empresa e ela não trouxer contribuição para isso, ela pode ser convidada a vender as cotas, alienar as cotas dela em função dessa justa posição. Então, vamos imaginar que ela entrou, tá? Ela entrou e ela não está dando certo com as pessoas, né? Não está dando certo com a filosofia da empresa, né? Então, enfim. Aí é motivo dela, então, repassar as cotas dela por alienação, alienar as cotas por justa causa. Aí é possível. É muito comum também isso, né? A gente perceber, assim, às vezes, empresa, né?
Às vezes a empresa ela investe num executivo e vem um cara assim, cheio de currículo, né? Pós-graduação, mestrado em Harvard e tal, e chegou aquele cara de currículo maravilhoso. Primeiro dia de trabalho dele, não cumprimenta o porteiro, não cumprimenta a pessoa que serviu o cafezinho para ele, né? Já entra cheio de ordem. Gente, ele não vai ficar ali nem Não um mês, vai, nem não dois vai meses, rolar, né, Flávia? Não vai dar nem dois certo. meses, porque ele está entrando numa estrutura que já existe. E ali na empresa, ele pode ter hierarquia por desempenho, ele pode ter hierarquia por qualificação, mas ele não tem hierarquia de tempo de empresa. Isso Ele é conta o mais muito. novo, né? É o Ele tá mais chegando por novo, último. mas não, chegou Sim. por último. Então ele tem E sim que aí, respeitar quem está ali, né? que acontece, né, pessoal? Começa a criar um mal-estar entre funcionários, e se isso não for resolvido rápido, né, Flávio? Sim, A empresa começa a cair. É ou sim. não é? A empresa sente, E como que ela né? sente? Dinheiro, começa a cair Sim, o faturamento. pode cair. Né? Então, Até que assim, alguém entende a mensagem, né, Flávio? então, se ele chegou por último, ele tem sim que respeitar, né, o porteiro, assessorista, todo mundo que está ali servindo. Por quê? Essas pessoas que chegaram antes dele têm a alma da empresa. Conhece muito mais da empresa do que ele. Ele pode ter muito conhecimento técnico, mas dentro daquela estrutura ali, ele chegou por último. Enquanto o desempenho, ele pode ter um desempenho excelente. Então, são ordens, né, Jardel, que eu falo assim, gente, isso é perfeito. Porque pega o legalismo, o positivismo, né, do Código Civil, né, das leis trabalhistas e tal, e coloca isso com moral, com filosofia, né, com, eu falo assim, com honra, né, tudo Honra. aquilo que a gente acredita, né, é quase que antroposófico, podemos dizer. Então, assim, pegam duas leis extremamente válidas e faz uma compatibilização de valores. É lindo isso, gente. Isso é lindo. Isso é poesia pura, né? Tem que ser pura poesia. Levar a poesia Pessoal, para o mercado. esse brilho no olhar da Flávia é de quem É, ama o que faz, né, Flávia? Você vê a empolgação que ela fala? total. Ô, Flávia, ó, a gente infelizmente está já chegando numa hora de live. Vamos finalizando, mas eu queria muito que você respondesse a pergunta da Nirlene Lima. Ela escreveu assim, ó. Eu tinha uma empresa com meu ex-marido. Separamos e falimos. O ex ficou com todos os bens. A dívida fica sendo dele ou minha? Então, qual regime de comunhão, qual regime de casamento que você se casou? Escreve aí, Nirlene. Regime de É, casamento. Escreve no chat pra gente saber aqui. quem constitui a empresa, qual é o seu percentual na empresa, tá? Porque é assim que Olha, funciona. ó, Flávio, eu tô vendo aqui o chat, o bicho tá pegando no Tá chat pegando, eu não estou conseguindo ler tudo. Você não tá conseguindo ler? Tem Não vários abre casos inventário e interessantes. diz no atestado de óbito que a mãe não Ó, deixou. tem um bom aqui também, do Ademar, né, que eu conheço, tá aqui, né, seguindo a gente. E quando um filho, não deixa o fundador gastar o dinheiro da empresa. Tem É alguma coisa desordem muito estranha total. nessa história aí. O que você diz, Desordem Flávio? total, né? Desordem total. Então, gente, o fundador é isso. A gente tem que honrar o fundador. A última palavra é do fundador. Aí tem uma desordem sistêmica, tem que constelar, tem que olhar, tem que trazer, né, ao equilíbrio, né, entre todos eles, entende? Porque a separação parcial, e qual que é, aí respondendo lá, né, da separação, e qual que é o percentual na sociedade? Separação parcial, a Nilene É, respondeu, né? Agora falta o então, percentual. O Marcos está falando aqui, ó, e quando a empresa é grande e parece que não é afetada. O Marcos, tudo que a gente fala aqui, tá? Afeta até as maiores do mundo, é, não é? afeta. Não, gente, ó, se não afetar aparentemente, é um sócio que adoece, é um sócio que vai se separar, entende? A Nilene tem Afeta. 1%. 1%. Então, a empresa faliu. Então, se você é separação parcial, tá? Você é responsável até 2 anos depois do fechamento da empresa com 1% de responsabilidade sobre isso. Então, vocês podem pedir uma recuperação judicial e tentar fazer esse pagamento aí, né, de forma, um plano de recuperação judicial. Primeiro pagando os créditos trabalhistas, depois pagando os créditos que têm preferência, né, os créditos preferenciais, depois chegar nos créditos quirografados, aqueles que não têm preferência. Então, assim, não vai fazer isso da noite para o dia, né? Tem toda uma forma de se fazer isso, tá? Uma forma suave. A lei, ela reza essa possibilidade
planos por 180 meses, sabe? Então, assim, e 1% é negociar, tá? Negociar, ver o tamanho do débito, tá? Depois, se quiser me chamar aqui, eu te explico melhor sobre isso, tá? Mas Muito sua bom, responsabilidade Flávia. tem sim. Flávio, então assim, ó, pessoal, infelizmente não vamos conseguir responder mais as dúvidas de vocês, tá? Pelo tempo. Eu queria, Flávio, que nesse final, né, a gente fizesse um resumão, né, para quem entrou agora. Então, assim, pessoal, se você quer ter uma empresa e não quer cair nos 95% que entram em falência logo no início, a primeira pergunta a se fazer é: para que eu estou abrindo essa empresa? Qual é a minha missão? A serviço do que eu estou caminhando? O que mais, Flávia? Dicas para quem quer abrir a sua empresa. O que você Isso. diria? A empresa, gente, tem que ser o seu Ikigai. O Ikigai é uma expressão japonesa que a gente fala assim, qual é a sua razão de viver? O que que faz os seus olhos brilharem? Esse é o motivo de você ter um empreendimento, um negócio, né, um comércio, a escolha da sua profissão. Quando isso estiver destoando daquilo que faz seu coração bater mais forte, possivelmente você vai ter problema profissional, você vai ter problema financeiro, você não vai crescer. Então tem que estar muito atrelado com as razões filosóficas para qual nós estamos servindo. Qualquer profissão serve, minha gente. Todos nós estamos Isso, aqui todas. a serviço do sistema, a serviço da vida. Buscar o lucro é uma consequência. Antes do lucro está as pessoas que estão ali colaborando com você. Eu vou dar só um adendo aqui rapidinho, tá, Jardel? Eu sou uma pessoa que fala um Claro. pouco. Eu fui Opa, fica à diretora de vontade. um abrigo durante 25 anos. Abrigo de crianças em situação de risco social. E foi um trabalho belíssimo. A gente trabalhou com crianças em situação de passagem de rua, enfim. Antes era menino e menino, terminamos com menina, adolescente. E mês passado, nós tivemos que fechar o abrigo em função de um problema fiscal que um contador deixou para nós, uma bomba danada. E ficamos muito condoídos com tudo isso, fora o prejuízo financeiro que nós tivemos. Enfim, estamos a serviço. E aí eu fiquei com uma menina, uma das meninas que morou na Abrigo conosco durante 6 anos. Eu era vice-diretora lá nessa época. E ela é quase uma bióloga, né? E ela me procurou falando que ficou muito abalada com tudo isso, enfim, né? Tia, elas me chamam de tia, tia, me ajuda, e agora? E a gente resolveu apostar nela, né? E olhamos uma casinha para ela, perto da nossa casa, fizemos, né? Ajudamos, né? Compramos as coisas básicas para ela. E ela está trabalhando conosco atualmente. Está sendo nossa estagiária, que é uma menina craque em marketing, craque em tudo. Está vindo para as nossas aulas de constelação. E eu fiquei tão emocionada, Jardel, que assim, como que ela progrediu, sabe? Como que ela trouxe de contribuição e como que eu contribuí também. E aí eu pensei nisso, falei assim, gente, isso é a razão de vida, entende? Você pegar seus valores, pegar aquilo que você acredita e transformar a vida de pessoas com aquilo que você é. Entende? Então, assim, ela trouxe coisas boas para mim, né? Para nosso instituto, para nossa empresa, e nós também estamos levando coisas boas para ela. Isso é uma parceria, sabe, Jardel? Essa Muito bom. troca de valores, essa troca, né, de colaboração é que sustenta as empresas, entende? A sua história, conhecer quem você contribuindo comigo e eu contribuindo com você. Então é isso que a gente tem que trazer para as Perfeito. empresas. É isso que a gente tem que trazer para o mundo empresarial. Conhecer as pessoas que estão do seu lado. Saber, né, como cada um está sendo impactado com a vida da empresa, né, com os resultados da empresa. E senso de dono, né? Que quando tiver tudo no lugar, todo mundo vai se sentir dono mesmo da empresa, né? Todo mundo vai cuidar da empresa. A empresa responde, né? Traz coisas boas para Ô, nós. ô, Flávia, e tem um outro lado, né? A gente falou abrir e quando fechar, né? Porque eu imagino que o que você mais trabalha é isso, né? Então você tem a pessoa tem uma empresa e lutando ali dívidas e mais dívidas. Quando desistir, Flávia? Então, quando os processos estiverem todos muito bem elaborados, muito bem compreendidos, né? Muito bem saturados, né? E aprendido, né? As lições que isso é trazido para nós, né? Apaziguado isso nos corações. E aí é fechar, como a gente faz com a morte, né? Olhar um novo ciclo, né? Que é transcender, né? E já vi muitos empresários fazendo isso de forma leve, de forma pacífica. Olha, não tinha esses valores, não tinha essa consciência, precisei fechar, ressignifiquei isso
E hoje estou abrindo uma empresa muito feliz. Vive o luto. É um luto, né, Flávia? É um luto, é um luto. É uma forma transcendente de lidar com os fechamentos de ciclos na vida. Né? Então a gente faz isso. Só faliu porque ele arriscou, porque ele teve muita coragem. É. É ou não é? Sim, com certeza. E a chance da segunda dar certo é muito maior, não é, não é, Flávia? Ele aprendeu com a primeira. Sim. Então, o pessoal está pedindo aí, o Jardel, para deixar o contato. Pode deixar. O meu Instagram é Flávia Fonseca Advogada, tá? Eu sou consteladora advogada, a gente tem um instituto também de constelação. Nós temos um projeto, né, Jardel, juntos. Em breve nós iremos falar. Você quer contar para o povo ou quer deixar em mistério, Flávia? Então, acho que a gente pode falar assim, o gato subiu no telhado, nós Fica à vontade, Flávia. Juntos, né, Jardel? Uma parceria muito legal que a gente está aí, né? Nós estamos na fase aí de olhar a contribuição que um pode ser para o outro, né? De tudo que a gente vem fazendo juntos. E eu sempre acreditei nisso, sabe, Jardel? Eu sempre pensei assim, que sozinho a gente vai mais rápido, mas bem acompanhado a gente vai mais longe. E constelação sistêmica é algo tão impactante na minha vida, na vida dos empresários, na vida dos meus alunos, que eu acho que a gente tem que realmente nos unir e levar essa voz para todos os 4 cantos do mundo. Honrar Bert Helling e todos aqueles que colaboraram com a ferramenta que está trazendo assim uma mudança, né, nas empresas, na história do dinheiro, nas histórias das famílias, né, nas histórias dos casais, né? E muitos casais se recompondo também, né? Fazendo uma outra história. Então, assim, é algo fantástico. Eu sou apaixonado por constelação, então eu falo que... Então, pessoal, em breve, né? Em breve, possivelmente, nós ofereceremos algo a vocês, né? Algo que a gente está ainda amadurecendo. E quem está com a gente, Roberto Firmino. Pessoal, põe o Roberto Firmino, o que acontece? Prospera, né, Flávio? Prospera. E por falar nele, né? Semana que vem, na verdade, primeira semana de junho, vai ter o nosso workshop. A história do dinheiro e meu sistema familiar, um workshop voltado para pessoas que têm dificuldade na área de dinheiro e prosperidade. Logo mais eu vou publicar, tá? Vou postar. Todos aqui estão convidados. Flávia, vou deixar agora para você dizer suas palavras finais para as pessoas que estão aqui. Tivemos um público maravilhoso, né? Até agora. O que você tem a dizer para o pessoal? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, gente. A vida que se foi está escondida na vida que se é, né? Parafraseando Bert Helling. E que não importa a razão que você precisa ressignificar a sua vida, né? Se é financeira, se ela é emocional, se é uma doença, para tudo há uma esperança, há uma forma, né? A gente tem condição de fazer esses fechamentos de ciclos, né? De uma maneira muito suave, né? E de utilizarmos, né? De infinitas possibilidades para que todos possam viver. Eu acho que você também está nessa fase, né, Jardel? De estar como eu estou hoje, vivendo a melhor época da minha vida, em todos os aspectos. E olha, não faltou emaranhamento, viu, Jardel? Não faltou. Você não imagina o meu lado também aqui, viu, Flávio? Não faltou problema. Então, eu sou muito grata a todos vocês estarem aqui conosco hoje, né? A próxima live vai ser lá conosco, né, Jardel? Já fica o convite para você vir conosco. E vocês podem escolher o tema, tá, pessoal? Vocês podem sugerir aqui o que vocês querem que a gente fale, né? O que vocês querem que a gente possa trazer para vocês. E pensar nisso, né? Qual é a sua razão de viver? É esse o motivo que deve fazer você levantar todos os dias, né? Imprimir essa alegria, esse valor, né? Esse ikigai no seu trabalho, na sua família, na sua relação consigo mesmo, principalmente honrando aí todos os nossos ancestrais, né? Porque eles percorreram caminhos para deixar a estrada mais fácil para nós, né? Gratidão. Muito bom, Flávia. Gratidão muito você. Obrigado pela sua presença aqui. Você é fantástica, tem uma energia muito boa. A gente sente, as pessoas estão eufóricas aqui no chat com você. Gostaram muito de você, viu? Que bom, e que bom. Eu acho que as pessoas vão ver a gente juntos daqui para frente, certeza, né, Flávia? Em outras situações. Certeza. Tem muita coisa, né? Para os 4 cantos aí, né, Jardel? Tem muita coisa para a gente a servir, né? Estamos aqui a serviço. Com certeza. Então, boa noite para você. Manda um abraço para o marido. Gratidão. Até a próxima. Até tchau para vocês, pessoal. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau.